forte. Deixa Deus usar. 1, 2, 3. Pastor Juarez, Deus valoriza, deixa Deus te usar. Eita, glória, que maravilha. Então eu vou deixar então. Me falaram que o culto tem que ser rápido, a palavra tem que ser rápida, mas já mudaram já, então eu posso até meio-dia. Aleluia, amém? Quem está feliz, dá glória a Deus. Na presença de Deus temos que ser felizes, amém, gente? Diga para o irmão que está do teu lado assim, ó, não esqueça disso. Você é bênção pura, sem mistura, passado pelo filtro do céu. Vamos lá para Mateus 14. A palavra bem conhecida, né? Vou pegar olhando para o relógio, nunca mais eu volto aqui. A Luci Galhardo, essa loura bonita aí, se o marido estiver aí, não fica com ciúme não, que a minha esposa está lá, aquela morena lá, a pastora Edna. Quando vocês quiserem convidar, tem a pastora Edna, tem a missionária Bruna que prega, que louco aqui, tem o presbítero Luciano, tem o presbítero Zé Lugão, e está cheio de gente que prega aí na nossa igreja. Pode nos convidar que nós vamos vir aqui com toda alegria, amém? Mateus 14, versículo 22. Quem encontrou, diga glória a Deus. Eu tenho que ir rápido, senão o tempo é curto, amém, gente? As ovelhinhas que me conhecem, o senhor vai conseguir pregar, pastor, em 15, 20 minutos? Nós temos que aprender. Amém, gente? Então a palavra bem conhecida, Mateus 14, a partir do 22, que diz: Jesus anda por cima do mar. Eu vou ler até o 31. O Senhor me ajuda, Senhor. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para outra banda enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu um monte para orar à parte. E chegada já tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas a quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo: tente bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Se assente dando glória a Deus. A palavra devocional, né, que a irmãzinha leu, né, lá em João, né, João 1, né, lá em João 1, para quem chegou agora, né, lá em João 1, 48, 49, mas eu vou dar uma prosseguida porque é muito bom para iniciar essa mensagem, lembrando daqui também, ó. Disse Natanael, né, de onde me conheces? Conheces tu? Jesus respondeu e disse: antes que Felipe te chamasse, te vi eu estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Aí Jesus falou para ele assim, Jesus respondeu e disse: só porque eu disse te vi debaixo da figueira, tu crês? Coisas maiores do que esta verá. Amém? Quem crê que você vai ver coisas maiores do que essa, dá uma glória a Deus. Glória a Deus. Nós sempre colocamos um tema lá na mensagem, né? Um tema, e o tema da mensagem de hoje é: nada pode nos parar. Aleluia. Agindo Deus. Eita glória. Nada pode nos parar. Impedindo Deus. Agindo Deus. Quem impedirá? Gente, eu vou correr, né? Toda mensagem da Bíblia que nós lemos, Deus tem um propósito para ela. Amém? Amém. E o tema é: nada pode nos parar. Agindo Deus, nada pode nos parar. Aqui nós estamos vendo, né? Toda a mensagem da Bíblia, nós temos que orar, pedir orientação ao Espírito Santo,
que Ele tem um propósito em cada mensagem para a nossa vida. Amém? E aqui, né, nós vimos que Jesus dá ordem aos seus discípulos para eles entrarem no barco e partir para outra banda. Amém? Como Jesus fala conosco, nós temos que obedecer. Amém, gente? Eu coloquei algumas lições aqui, né? Se a hora avançar, eu pulo a lição e vou para outra, né? Primeira lição que eu coloquei aqui: nós precisamos precisamos conhecer o Deus que nós servimos. Não adianta você ir para a igreja, não adianta você levantar a mão, não adianta você estar na igreja todo dia, falar de Jesus. Nós precisamos conhecer o Deus que nós servimos. Ele sempre tem um propósito para a nossa vida. Amém, gente? Então a primeira lição é essa: precisamos conhecer o nosso Deus e o seu propósito. Ele tem sempre um propósito, ele tem sempre um processo para as nossas vidas. E não é de qualquer maneira que nós adoramos esse Deus, que nós servimos esse Deus. Nós vivemos no meio de uma geração que está trocando a palavra de Deus. Nós temos que primeiro obedecer a Deus, estar segundo a sua palavra, para depois Ele cumprir a palavra dele na nossa vida. Vamos ser sinceros, a maioria do povo de Deus vem para a presença de Deus, para Deus fazer a vontade dele na nossa vida. E não é assim. Primeiro nós temos que obedecer a Deus, cumprir a sua vontade, aí depois Ele vai ver se Ele vai cumprir a vontade dele na nossa. O próprio Jesus falou: eu não vim para fazer a minha vontade. Ele falou: Pai, se for possível, faça nesse caso. Mas se não for, faça segundo a sua vontade. Amém, gente? Então a vontade de Deus tem que prevalecer. Segunda lição: desde o Velho Testamento até hoje, até no Novo que nós servimos, né? Nós temos que entender que o nosso Deus, o principal propósito da vida dele é que nós venhamos sempre caminhar, nunca parar. E nós temos um inimigo chamado diabo, com os seus anjos que desceram do céu. Qual o propósito do inimigo? Nos parar, nos impedir de chegarmos aonde Deus quer. Na vida do cristão, a palavra parar é proibido. Toda leitura que eu faço na Bíblia, eu vejo Deus empurrando o povo dele, empurrando para prosseguir. Abraão já foi assim, né? O Abraão, se ele fica dentro de casa, no meio da sua família, o Abraão hoje é seu pai da fé, assim ou não? Não. Para ele ser o que ele é hoje, ele teve que sair e caminhar para uma terra que Deus ia mostrar. Não podemos parar. Nós estamos no meio de uma tempestade que Jesus sabia que ia ter essa tempestade. Ele falou que no mundo nós teremos o quê? Aflições, tribulações. Lá em Salmo diz que muitas são as aflições do justo, mas ele, o papai, nos livra de toda. O povo no Egito, preso, Deus desceu do céu, foi lá para dar livramento, para levar eles para onde? Para Canaã, terra da promessa. Amém, gente? É para eles caminhar. E na caminhada, Deus levou eles e colocou eles diante do quê? Do Mar Vermelho. O que Deus estava fazendo aquilo? Para mostrar que nada pode impedir a nossa caminhada. Não vai ter Faraó, não vai ter Mar Vermelho que possa nos levar aonde Deus quer, aonde o propósito dele. Verdade. Na caminhada apareceu as muralhas de Jericó. Deus não poderia levar outro caminho para o povo nas muralhas, para não passar pelas muralhas, mas ele fez questão que o povo de Deus encontrasse uma muralha na frente deles, para mostrar que Deus está conosco. O que aparecer na nossa frente, o que aparecer no nosso caminho, ele vai chegar, não pela nossa força, pelas promessas que ele tem na nossa vida. As muralhas vão cair e nós vamos passar e cantar o hino da vitória. E nós vamos chegar lá para onde ele prometeu. Quem tem promessa de Deus, levanta a mão da glória dele. Então se prepara para a promessa se cumprir nas nossas vidas. Vai ter esse processo de impedimento para tentar nos parar. Quem está entendendo, da glória a Deus? Glória a Deus. Terceira lição: não é porque
Foi Deus que mandou aqui o povo entrar no barco e fosse adiante para outra banda. Foi Deus que mandou? Foi ou não foi? Foi Jesus que mandou. Aleluia. Já era pilha. Tinha que ter alguma tribulação? Tinha. Não. Se foi Deus que mandou, certo? Ou foi Deus que mandou? Foi Deus que mandou ir? Não pode ter uma tempestade. O nosso modo de vida é assim. Se Deus mandou, eu vou encontrar uma bênção, nada vai dar errado, tudo vai dar certo. Não é só porque Deus mandou que o nosso caminho vai ser só de vitória. Amém, gente? Amém. Não é só porque Deus mandou que o nosso caminho vai ser de vitória. Se ele garante. O nosso caminho, para quem não sabe, o nosso caminho é estreito. É estreito. O nosso caminho é apertado. Amém? Amém. O nosso caminho é o quê? Estreito. O nosso caminho é o quê? Estreito. Apertado. Estreito e apertado. Amém, gente? Estreito e apertado. Quando Jesus mandou entrar no barco, Jesus sabia que ia levantar uma tempestade. Aleluia. Mas o povo não podia desistir. Deus sabe o que vai acontecer com a gente daqui a pouco, à tarde, à noite, amanhã. Ele sabe de tudo que vai acontecer. Só que o caminho que nós estamos é estreito. O caminho que nós estamos é estreito. Apertado também. Estreito e apertado. Não tem como nós sairmos deste caminho. A tempestade surgiu, o problema apareceu, se levantou uma muralha, tu vai se desviar? Vamos continuar. Porque o Deus que nós servimos ainda é o Deus de milagre. O filho pródigo, ele se desviou. Mas viu o que ele encontrou no desvio? Ele foi para um caminho largo, uma porta larga. Se ele não volta para o caminhozinho estreito, ele se lasca todo. Então aconteça o que acontecer, eu não posso sair desse caminho apertado. Eu tenho que passar e Deus, ele vai começar a me dar livramento para atravessar essa tempestade e cantar o hino da vitória. Deus sabe que o casamento da pessoa às vezes não está bem, verdade? Hoje em dia essa geração, o casamento não está bem. Aí eu largo minha esposa, né? Só porque ela engordou um pouquinho, né? Aí eu pego uma novinha, não. A mesma coisa a mulher, né? O marido engordou, está com uma barriguinha, eu vou pegar o mais novinho, não. Teu problema no teu casamento, tem um Deus que resolve tudo. Nesse caminho apertado, você tem que passar, você não pode. Nós temos um Deus de milagre que mexe no casamento, que vem e cura uma enfermidade. Amém, gente? Ele tira a gente, ele não deixa de sair. Ele tira o que está nos impedindo de chegarmos do outro lado. Amém? Quarta lição: toda vez que a nossa luta estiver fora do nosso controle, fora do controle. Às vezes tem momentos que a luta é tão grande, eles estavam passando por uma dificuldade tão grande aqui. A tempestade se levantou e eles não estavam conseguindo ultrapassar a tempestade. Isso às vezes acontece na nossa vida. Às vezes a tempestade é tão grande, que o controle da nossa vida sai fora. Mas toda vez que isso acontecer, eu tenho uma palavra profética para vocês nesta manhã. Toda vez que você estiver numa peleja, numa guerra, e você vê que não tem jeito, eu profetizo em nome de Jesus. Assim como ele chegou aqui para acalmar a tempestade, ele não faz acepções de pessoa, ele vai chegar na nossa vida também. Ele recebe da glória a Deus. Não desista, nós temos que crer na palavra de Deus. Ele fala, mesmo que a nossa mãe venha nos abandonar, ele jamais abandona. Nós temos que crer nisso. Nós temos um Deus que não nos abandona, e é nos momentos mais difíceis. Ele falou que ficaria conosco até a consumação do século. Temos que crer na palavra dele. Ele não é homem para que imita, nem filho do homem para se arrepender. Amém, gente? Amém. Quando a situação ficou fora do controle, sentiu uma dor, foi no médico.
A pior coisa agora é o câncer, né? Você sabe que o médico falou é um câncer. Não se desespere, nós vamos ficar preocupados. Entregue tudo na mão do Senhor. Nós temos que viver o que nós pregamos. Ele é o Deus de milagres. E Ele vai vir para nos socorrer. E Ele vai vir para nos dar vitória. E vai surpreender a medicina. Isso é na vida de quem crer. Amém, gente? De quem crer. De quem crer. Quinta lição. Quando Jesus chegou, ele estava no meio de uma tempestade. Amém? Eles estavam com medo. Madrugada, tudo escuro. Aquelas ondas, né? E eles estavam com medo, tremendo ali. Eles confundiram Jesus com quem? Com um fantasma. O medo era tão grande que eles andaram com Jesus. Jesus tinha um particular com eles, mas o medo impediu deles conhecerem Jesus. Dá uma olhadinha para o teu irmão e fala assim, ó, quando o negócio ficar feio, ficar estreito, não perca o foco de Jesus. Não deixe que os teus problemas impeça de você ver Jesus, que está tão pertinho de você. Nós somos a habitação de quem? Do Espírito Santo. Amém, gente? Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Nós somos morada dele. Quando o negócio ficar feio, será que ele sabe do dia da gente? Pode ser um gigante, pode ser uma muralha do tamanho que for, não é maior do Deus que está dentro da gente. E Ele quer ver essa fé na nossa vida. Sem fé é impossível agradar a Deus. Eu vim aqui falar de um Deus que você precisa ter fé e acreditar. Eu não sei se tem alguém aqui passando por um processo, por uma luta grande, ou vai passar. Se passar, creia. Esse Deus que veio aqui, andando por cima do problema, das ondas que causava medo, é o mesmo Deus de hoje. Aquele que te causa medo, aquele que te causa pavor, Ele vai vir tranquilo para te dar a vitória. Quem crê na glória a Deus, aplauda esse Deus em nome de Jesus. Amém, gente? Ele está pertinho da gente. Ele vive aqui, ó, dentro da gente. Do versículo 28 ao 31 diz assim, ó, e respondeu-lhe Pedro e disse, Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. Começando a ir para o fundo, clamou dizendo, Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Jesus sabia que Pedro ia se afundar, sim ou não? Sim. Sabia. Ele sabia que quando mandou Jesus, mandou os discípulos entrassem no barco, ele sabia que ia ter a tempestade. Sim. Ele não esconde nada da gente. No mundo tereis aflições, tribulações, ele não esconde. Deus não é Deus que esconde, Ele revela para a gente. Aleluia. Vamos ter luta, vamos ter processos. Tudo isso. Nós não podemos continuar sendo azeitona, nós temos que ser amassados. Oh, meu Deus. Passar pela olaria de Deus, no amasso, para ser um vaso de acordo com o que Deus quer. Essa geração tem muita gente, crente frouxo. Meu Deus. Misericórdia. Ô geração terrível. Nas minhas orações eu falo, Senhor, o Senhor me levantou numa geração complicada. Uma geração complicada, mas se Deus levantou. Então Deus sabia que ia ter tempestade. Ele estava dando um treino para os seus discípulos. Ele está hoje nos avisando que para nós alcançarmos o nosso objetivo, tem processo, né? Deus mandou o profeta Samuel lá na casa de Jessé, no Davi. Aí o profeta Samuel falou que Davi ia ser rei de Israel. Foi rápido a coroa na cabeça de Davi? Não foi. Teve um processo. Foi um processo. Aquele rapaz, né? Ele
venceu aquele gigante, causou ciúme no Saul, no rei, e foi perseguido como criminoso. Mas tudo isso foi de Deus, fazendo Davi passar por um processo para receber uma coroa. Né? Eu gosto muito de parábola. Às vezes uma pessoa chega numa firma, até nessa aqui mesmo, né? No carro Oscar. Às vezes ele chega aqui como um servente, né? Para lavar banheiro, para varrer o chão. Daqui a pouco ele está crescendo. Daqui a pouco ele vira até um gerente. E daqui a pouco ele vira até um dono da firma. Né? Acontece. O Johnny, aquele que tocou aqui, esse aqui, esse rapaz bonito aqui, a esposa dele entrou numa firma, né? Para isso, faxineiro. Hoje ela é uma vendedora. E o irmão dela, que era patrão dela, se tornou dono, e ela, irmã do dono, ela me dizia dona também. Então são promessas que Deus faz acontecer na nossa vida, mas primeiro tem processo. Deus sabia da tempestade, Deus sabia que o Pedro ia se afogar. Ele sabia. Ele sabe que nós podemos também tropeçar. Ele sabe também que nós podemos fracassar. Ele sabe disso. Por isso que ele deixou, vem Pedro. Ele poderia falar assim, Pedro, não vem não, Pedro, que eu sei que você vai afundar. Mas ele permitiu que Pedro viesse. Por que ele permitiu? Para mostrar para os discípulos e para nos mostrar que mesmo que nós venhamos cair, ele pega e nos levanta e coloca. Ele não desiste da gente. Vou pedir para a missionária Bruna, que eu vou aqui, que tem uma voz forte. Salmo 37, 23 e 24. Salmo 37, 23 e 24. O que está escrito lá? Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Os passos de um homem bom. Pedro era bom? Era. Pedro afundou. Amém, gente? Amém. Pode acontecer isso com a gente também. É verdade. Quem lembra do tema aí, o tema? Nada pode nos parar. Agindo Deus, quem? Então cair é do homem. Mas se levantar é de Deus. Amém? O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. De Deus. Isso pode acontecer. Jesus sabe que isso pode acontecer com a gente também. Amém, gente? Amém. Glória a Deus. Ele sabe que pode acontecer com a gente também. Se por acaso acontecer, se por acaso nós tropeçarmos, cairmos, desanimarmos, tu vai ficar parado? Não. De jeito nenhum, não podemos. Não podemos nunca parar. Nós temos que saber que tem um Deus. Na maior dificuldade da nossa vida, Ele está pronto para segurar na nossa mão. Vem, Pedro. Pedro foi o único homem com Jesus que andou sobre as águas. Por que ele andou? Porque ele estava do lado de Jesus. Jesus vai fazer coisas maravilhosas na nossa vida se nós cremos. Ele é o Deus do impossível. Ele faz o impossível acontecer na nossa vida. Mas para isso nós temos que crer. As coisas vão acontecer. As lutas vão surgir. Mas vamos ter um Deus que nunca desiste da gente. Ele vai estar sempre segurando na nossa mão e diz, vai e não pare. É proibido parar. Fala para o teu irmão que está do teu lado, pode acontecer o que acontecer. É proibido parar. É proibido. Nós podemos até se cansar. Cansar é uma coisa, né? Se vocês leram aquela mensagem quando Davi estava fugindo de Saul, né? Ele estava na cidade chamada Ziklag. Aí ele se uniu lá com um povo que não era para se unir. Aí os homens inimigos invadiram a cidade de Ziklag, levou as mulheres, levou tudo cativo. Amém? Davi tinha 600 homens. Quando Davi voltou, a cidade estava em fogo. Tinham levado tudo. Aí Davi perguntou a Deus, posso ir? Se eu vou recuperar o que o inimigo tomou. Deus falou para Davi, vai. Mas na caminhada, dos 600 homens, 200 se cansaram. Eles pararam por quê? Estavam cansados. Fala para o teu irmão, tu pode até parar pelo cansaço.
Mas o rei não vai desistir de você. Aleluia! Ele vai voltar para te socorrer. Amém, gente? Ele não desiste. As 100 ovelhas, as 99 foram para o aprisco, mas uma ficou cansada. O pastor foi lá buscar ela, porque ela se cansou e se perdeu na caminhada. Deus não desiste da gente. É normal cansar, mas você não pode desistir da caminhada. O rei vai voltar lá e vai te levantar, e aquilo que ele quer dar para quem estava na guerra, ele vai dar para você. Quem crê nisso, dá glória a Deus. Só não podemos dizer, então Deus sabia que o Pedro ia afundar. Ia afundar. Interessante que ele pegou na mão de Pedro e chamou a atenção de Pedro, homens de pouca fé. Mas é porque duvidaste. E os 11 estavam lá dentro do mar. Se eu tivesse lá, eu seria um desses 11 também. Tremendo dentro do mar. Uma que eu não sei nadar. Meu Deus! Tenho medo de água, de mar. Mas o certo não era Jesus chamar a atenção do que ficou no mar. O certo era esse, né? Homens de pouca fé. Olha, viu Pedro, mesmo afundando, está aqui andando nas águas. Mas Jesus chamou a atenção de Pedro. E por quê? Deus só chama a atenção de quem tem compromisso. Meu Deus! Amém, gente? Deus só chama a atenção de quem é filho. De quem é filho. De quem não é, ele não chama. Não adianta. Não adianta um patrão ficar chamando a atenção do empregado, se o empregado não quer nada. Falta, e quando vem trabalhar, faz tudo de qualquer maneira. Vai falar, vai chamar a atenção até ser mandado embora. Com Deus não é diferente, não. Ou você é filho ou não é. Se é filho, vai ser chamado a atenção. Cadê? Eles estavam com medo, eles estavam na zona de conforto. Eles estavam parados. Deus não nos chamou para parar. Cansou, parou, mas vamos lá, vamos prosseguir. Vamos prosseguir. Amém, gente? Amém. Quem está entendendo a glória a Deus? Vocês estão entendendo mesmo? Deuteronômio 28 diz, né, se nós ouvirmos a palavra dele e obedecer, ele vai dar ordem à bênção para Nos alcançar. Vai dar ordem à bênção para quê? Nos alcançar. Essa palavra alcançar, eu tenho que estar o quê? Caminhando para a bênção me alcançar. Se eu parar, a bênção também para. Eita. Se eu caminhar, ela vem querendo me alcançar. Mas se eu parar, ela também para. Aleluia. Porque tem o tempo certo da bênção do Senhor nos alcançar. E ela vai te alcançar quando você estiver na caminhada. Os 10 leprosos, né? Estavam lá os 10. Aí Jesus falou assim: apresenta ao sacerdote. E eles foram na caminhada. Na caminhada, um olhou para o outro assim: rapaz, nós não estamos leprosos mais não. Né? Um voltou para agradecer. E nós somos esses que voltamos sempre para agradecer. Senhor, foi na caminhada que o Senhor foi me libertando. Foi na caminhada que o Senhor foi tirando tudo, Senhor. Foi na caminhada que o Senhor foi tirando os vícios, pecados, Senhor. Eu era terrível, gente, nesse mundo. A pastora Edna está sentadinha lá atrás, lá. Ela passou uma prova comigo, né? E eu estou aqui hoje pela misericórdia de Deus. Eu sofri nesse mundo, fui um alcoólatra, cheguei a usar até droga, mas um dia eu falei assim: eu vou conhecer o Deus da minha esposa. E a melhor coisa que eu fiz foi conhecer o Deus dela. Aleluia. E eu passei por processo, tive que passar, né? Tive momentos que eu pensei em parar, mas ele nunca deixou desistir da caminhada. E naquele processo, ó, eu novo convertido, né? A nossa igreja lá já estão cansados de ouvir isso. Eu novo convertido. Um dia minha esposa chegou para mim: Juarez, falei: oi, filho. Lá na nossa cozinha só tem um pouquinho de farinha e um pouquinho de feijão. Eu falei: misericórdia. Eu quando estava no mundo, quando a situação ficava feia, eu falava para ela: Edna, e agora? Ela falou assim, enchia a boca: Deus proverá. Aí eu, na presença de Deus, minha novo convertida, ela estava com medo de falar comigo, de eu me desligar. Que Deus é esse que está deixando faltar as coisas na minha casa? Ela chegou toda com medo: Juarez, só tem um pouquinho de farinha e um pouquinho de feijão lá.
Você lembra daquele suquinho que tinha pequenininho, que fazia 2 litros de suco? E tinha esse também na cozinha. Aí eu virei para ela, eu estava fazendo não sei o que lá, eu falei assim, minha filha, Deus proverá. Você sempre não falava isso comigo quando eu estava no mundo? Prepara um tutu lá, tutu, vocês sabem, né? Feijão com farinha. A minha mãe sempre fazia um tutu para a gente, faz um tutu, faz um suco, que Deus proverá. Deus só está me provando para saber o que está no meu coração, se eu vou moral ou não. Eu estou no processo com Deus. Quando foi umas 4h30, 5 horas da tarde, assim, bate o irmão lá no meu portão, bum, 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 bum. Né? Que lindo, né? Esse irmão já foi até para a glória. Aí ele falou assim, irmão Jorge, eu estava em casa depois do almoço, rapaz, como Deus me incomodou para ir lá no mercado fazer uma compra para vocês. Eles ficavam com medo, porque eu estou convertido, né? Aquela soberba, aquele orgulho, e eles chegavam de mansinho, porque eu era terrível no mundão. E Deus me incomodou. Quando eu estava lá no mercado, irmão Jorge, eu fui pegar um frango pequenininho, eu senti alguém batendo na minha mão. Pega um frango maior, leva batata, leva tomate, macarrão, porque o meu servo, ele gosta de uma galinha ensopada e não sei o que, com macarrão. Ele chegou com a bolsa, chegou com refrigerante, não foi Coca-Cola, Fanta mesmo, né? Chegou lá e a minha esposa dentro de casa triste, o que nós vamos comer na janta? Não tem mais nada. Aí eu cheguei lá com aquela bolsona, 2 bolsonas que ele levou de coma. Falei, minha filha, o que eu disse para você? Deus proverá. Depois daquele dia, me pergunta, aconteceu isso? Nunca mais. Deus estava me provando, sabia se eu ia murmurar ou não dele. Nunca mais, pelo contrário, hoje nós somos uma bênção. A nossa igreja é pequenininha, nós não temos nem congregações por aí. Tem pessoas de igreja grande que vai até na nossa igreja pegar a cesta básica. Hoje nós viramos, o Deus nos virou do lado do avesso. Hoje nós somos bênçãos na presença de Deus. Amém? Então Deus sabia que isso ia acontecer na vida de Pedro. Deus estava provando Pedro, Deus está nos provando. Tem coisas que vai nos abalar, mas nós não podemos parar. Amém? Tem coisas que param por causa do passado. Eu gosto muito de Paulo lá no Filipenses, quando ele fala assim, ó, esquecendo das coisas que atrás ficam, eu paro, ele fala, para. O que ele fala? Prossigo para aquelas que estão diante de mim. Aleluia. Fala para o teu irmão como profeta, não para não. Porque lá na frente tem um prêmio te esperando. Tem uma coroa te esperando. Tem uma vida eterna te esperando. Você só não pode parar. Amém, gente? Aconteça o que acontecer. É na caminhada, ó. É na caminhada. E para terminar, estou vendo o pastor lá olhando para mim, falei, me preocupado. E para terminar, o Salmo 23. Somente o versículo 6. Somente o versículo 6, ó. Que